Voltamos com o Meio-Dia em Brasília, um programa do portal O Antagonista, exibido também na TV BMC. Agora vamos falar sobre os destaques internacionais. A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados ouviu nesta terça-feira a líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado. A audiência foi proposta pelo presidente do colegiado, deputado Lucas Redeker, e pelo deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que você ouviu ontem aqui no nosso jornal. Vamos ouvir agora o que a Maria Corina Machado tinha a dizer. E queremos pedir a vocês que falem muito com o que está acontecendo na Argentina e com o Brasil, e pedir a vocês que vocês solicitem à embaixadora do Brasil que possa, por favor, apresentar-se na embaixada, demonstrando a preocupação e o exercício dos direitos que tem o Brasil neste tema, além de todos os convênios internacionais. Mas, enquanto isso acontece, continua a repressão e a prisão de muitos venezuelanos inocentes. São 1.953 presos políticos. Ouçam isso. Dos 3.500 presos políticos que existem em todo o continente, 2.000 estão na Venezuela. Foram 198 crianças e adolescentes, segundo o relatório publicado há 3 dias, que foram detidos pelo regime depois das eleições de 28 de julho. 198. Destes 198, 60 seguem hoje presos, muitos deles acusados de terrorismo. Qual foi o seu delito? Sair pacificamente para protestar? E no dia seguinte das eleições, nas quais tivemos uma enorme vitória. Essas crianças e jovens, muitos deles foram torturados, alguns receberam choque elétrico, outros foram queimados, machucados, obrigados a gravar vídeos onde confessam crimes que nunca cometeram. Isso foi feito sob pressão e ameaça de prisão para eles e aos seus familiares também. Eu lhes peço que ouçam as suas mães falando. É algo terrível, muito triste o que está acontecendo na Venezuela hoje, ao extremo. Na própria missão de verificação das Nações Unidas, no seu relatório publicado em Genebra há 4 semanas, qualificou estes fatos como crimes de lesa humanidade, envolvendo Maduro, responsabilizando por estes atos que, em primeiro lugar, antes, durante e depois das eleições de 28 de julho. A própria Comissão Interamericana de Direitos Humanos qualificou estas práticas como de terrorismo de Estado. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos nunca tinha se referido desta forma. O Brasil tem trabalhado. O Brasil pediu as atas a Nicolás Maduro, que não as entregou. Não entregou nem vai entregar, porque as atas originais são as que vocês viram e que evidenciam a vitória de Edmundo Gonçalves. Então, o que esperamos é que o Brasil reconheça Edmundo Gonçalves como presidente eleito, para que dessa forma seja exercida uma pressão sobre Maduro e que ele perceba que a sua melhor opção é uma transição organizada. Hoje em dia ele está isolado, nacional e internacionalmente, enfraquecido, sem recursos, e vamos nos manter firmes nessa posição para que possamos avançar juntamente com vocês rumo a essa transição ordenada e que Edmundo Gonçalves assuma como presidente da República. Aí está a fala da Maria Corina, obviamente traduzida em tempo real durante a transmissão. Duda Teixeira, boa tarde. O que pode acontecer daqui para frente, agora que temos, que o governo, que o Brasil tem dados oficiais mostrando e comprovando a fraude? Boa tarde, Inácio. Bom, o que a gente tem aí para acontecer, 10 de janeiro, está marcada a posse do Nicolás Maduro. Ele já foi eleito pela primeira vez em 2013, após a morte do Hugo Chávez, foi reeleito em 2018, já com fraude, e esse ano também uma fraude, dia 28 de julho, escancarada, a oposição deixou muito claro que foi realmente o resultado que foi anunciado não tinha nada a ver com o que saiu das urnas, e o Maduro pretende fazer uma festa no dia 10 de janeiro e amedrontar o máximo possível a população para evitar que tenha qualquer tipo de protesto, qualquer tipo de manifestação nesse momento. O Maduro vai tentar ali um 3º mandato. Enquanto isso, a oposição faz esse apelo para o resto do mundo, inclusive para o Brasil, para não reconhecer a eleição e declarar o Edmundo Gonçalves Urrutia como o presidente eleito. E aí a Maria Corina pedindo essa transição para uma democracia, né? A Venezuela hoje vive uma ditadura militar muito cruel, que, como ela falou aí,
tortura criança, né, menor. As pessoas foram presas simplesmente porque estavam passando perto de lugares onde ocorreram manifestações depois da fraude eleitoral. A Venezuela é o país hoje que mais tem preso político na América Latina, são 2.000, já tem mais preso político que em Cuba. Então, são dois processos que acontecem simultaneamente. O primeiro é o Maduro escalando a repressão para ter uma posse mais tranquila possível, sem questionamentos, e do outro lado, a oposição querendo que outros países não reconheçam isso para forçar uma transição pacífica. Vários países já declararam o Urrutia como presidente eleito: Estados Unidos, Argentina, Uruguai, Peru, Panamá, Costa Rica. O Brasil poderia ser o próximo se não tivesse esse presidente e esse governo tão alinhado aí com essas ditaduras de esquerda. Uma última pergunta sobre o tema. Você acha que existe a possibilidade de até a posse de Maduro, a nova posse, né, a reiterada posse dele, do governo mudar de posição, ou ele vai continuar nesse silêncio omisso? Olha, já teve muita oportunidade de o governo brasileiro reconhecer, por exemplo, as violações de direitos humanos na Venezuela. Isso nunca aconteceu. O Lula e o Celso Amorim entraram com essa cobrança de atas eleitorais, mas em momento algum falaram sobre a Maria Corina, por exemplo, né? O fato dela não ter podido se candidatar, não falaram sobre essas torturas. Então, eles, ao fazer isso, ao não fazer as denúncias que são tão claras, tão necessárias, tão evidentes, né, de violações de direitos humanos, o governo brasileiro tem mostrado que tem um lado nessa história, e é o lado do ditador Maduro. Não acho que eles mudariam de posição. Enfim, vamos acompanhar e lamentar.